Aqui é o professor Ivan. Daremos continuidade à correção de questões de interpretação de texto, questões fundamentais e presentes nas provas e concursos. Abordamos, então, a prova do Enem, que é uma prova baseada quase em sua totalidade na área de língua portuguesa, em questões interpretativas. Corrigimos no vídeo anterior as questões 6, 7 e 8 da prova azul. Continuaremos agora com a questão 9. Vamos ler então. Dei uma pausa aí no vídeo e leiam por vocês. Leiam agora o enunciado, pausando o vídeo. E tentem, por si, realizar, a questão, resolver a questão. Vamos agora, juntos, resolver. Na Idade Média, as notícias se propagavam com surpreendente eficácia. Segundo uma emérita professora de Sorbonne, um cavalo era capaz de percorrer 30 km por dia, mas o tempo podia se acelerar dependendo do interesse da notícia. As ordens mendicantes tinham um papel importante na disseminação de informações, assim como os jograis, os peregrinos e os vagabundos, porque todos eles percorriam grandes distâncias. As cidades também tinham correios organizados e selos para lacrar mensagens e tentar certificar a veracidade das correspondências. Graças a tudo isso, a circulação de boatos era intensa e politicamente relevante. Um exemplo clássico de fake news da era medieval é a história do rei que desaparece na batalha e reaparece muito depois, idoso e transformado. Então, percebemos que o texto fala da disseminação de notícias, tá? Que é surpreendentemente um fato antigo, que ocorre desde a Idade Média. E que a circulação de boatos era intensa e politicamente relevante. Vamos, então, ao enunciado da questão. A propagação sistemática de informações é um fenômeno recorrente na história e no desenvolvimento das sociedades. É o assunto do texto, tá? E a eficácia, o sucesso dessa propagação, acontece por quê? Devido a quê? Você que fez a questão já cortou as letras B, C, porque são assuntos que não aparecem no texto, não são abordados no texto. O texto não fala de letramento de população e não fala de censura por parte dos serviços públicos em momento nenhum. Então fica fácil, cortamos as letras B e C. A letra D eu posso cortar também. Por quê? Não posso dizer que havia legitimidade na voz dos representantes da nobreza, devido à fake news, clássica de que o rei desaparece na batalha e reaparece muito tempo depois, idoso e transformado. Então, ficamos aqui entre as letras A e E. Bom, eu confesso que fiquei em dúvida entre as letras A e E. Mas o que me fez escolher a opção correta foi o seguinte trecho do texto. As ordens mendicantes tinham um papel importante na disseminação de informações, assim como indica soma, e também os jograis, os peregrinos, os vagabundos, tá? As cidades, também tinham
Também, olha só, também indica soma os correios, tá? Então, o que eu percebo aí é o seguinte: ordens mendicantes, jograis, peregrinos, vagabundos, correios, né? Os cavalos que percorriam quilômetros, né? Levando as notícias. Então, o que me leva a concluir, né, que a eficácia se deve à diversidade dos meios disponíveis em uma época. Tá? A diversidade, ela supera a velocidade. E a velocidade nem sempre está relacionada à eficácia. Então, ó, a opção a se marcar na questão 9 é letra E. Vamos então à questão número 10. Leiam e realizem a questão número 10, que, na minha opinião, também não está difícil. Vamos então agora fazer juntos. Questão 10. Se a interferência de contas falsas em discussões políticas nas redes sociais já representava um perigo para os sistemas democráticos, a sua sofisticação e maior semelhança com pessoas reais tem agravado o problema pelo mundo. O perigo cresceu porque a tecnologia e os métodos evoluíram dos robôs, os bots, softwares com tarefas online automatizadas, evoluíram, né, dos bots para os ciborgues ou trolls, contas controladas diretamente por humanos com a ajuda de um pouco de automação. Mas pesquisadores começam agora a observar outros padrões de comportamento. Quando mensagens não são programadas, sua publicação se concentra somente em horários de trabalho, já que é controlada por pessoas cuja profissão é exatamente essa: administrar um perfil falso durante o dia. Outra pista: a pobreza vocabular das mensagens publicadas por esses perfis. Um funcionário de uma empresa que supostamente produzia e vendia perfis falsos explica que, às vezes, faltava criatividade para criar mensagens distintas, controlando assim tantos perfis falsos ao mesmo tempo. Muito bem, pessoal, o texto não está difícil, né? O assunto do texto é o seguinte, né? A evolução das contas falsas em discussões políticas nas redes sociais. Como as contas evoluíram, né? Dos bots para ciborgues, ou seja, atualmente houve um aperfeiçoamento das contas falsas, visto que elas são controladas diretamente por humanos, mesmo que com a ajuda de um pouco de automação. Então, o texto fala sobre isso. O texto observa também os padrões, a padronização de comportamento de tais contas falsas. Então, vamos lá. O que pede o enunciado? De acordo com o texto, a análise de características da linguagem empregada por perfis automatizados contribui para o quê? Bom, pessoal, segundo a minha opinião, essa questão está tão fácil que nem precisava ler o texto, né? Quando eu analiso a linguagem empregada nos perfis automatizados, eu começo a entender e identificar os padrões de disseminação de informações inverídicas, de notícias falsas. Eu começo a perceber
Os padrões, quais são os padrões identificados no texto? Né? A linguagem pobre e a postagem em determinados horários, ou seja, em horários comerciais. Né? Os padrões, quando eu observo esses padrões, eu começo a desconfiar que são notícias falsas, tá bom? Então, a opção a se marcar é letra E. As outras, né, são totalmente incoerentes. Chegou a hora, então, da questão número 11. Vamos lá. Maio foi colorido de amarelo e o foi porque mundialmente amarelo é a cor convencionada para as advertências. No trânsito, essas advertências têm sido fatais. A estimativa, caso nada seja feito, é a de que se atinjam assustadoras 2,4 milhões de mortes no trânsito em 2030 em todo o mundo. A pressa constante, o sentimento de invencibilidade, a certeza de invulnerabilidade, a necessidade de poder, a falta de civilidade, a certeza de impunidade, a ausência de solidariedade, a inexistência de compaixão e o desrespeito por si próprio são circunstâncias reais que, não raro, concorrem para o comportamento violento no trânsito. Tá? Então, vamos lá, vamos continuando. Maio Amarelo, que preconiza a atenção pela vida, é uma das iniciativas nesse sentido. E é precisamente a atenção pela vida que está esquecida. Essa atenção, por certo, requer menos pressa, mais civilidade, limites assegurados, consciência de vulnerabilidade, solidariedade, compaixão e respeito por si e pelo outro. Reafirmar e praticar esses princípios e valores talvez seja o caminho mais seguro e menos violento que garanta a vida e não celebre a morte. Vamos lá. Vamos então aqui, ó, o texto fala sobre, tá? A advertência no trânsito, tá? Para o número de mortes, que pode chegar a 2,4 milhões em 2030, certo? Então, acendeu-se a luz amarela. E aqui o texto também ele vai falar, né, sobre o comportamento que leva a um número tão elevado, a pressa constante, o sentimento de invencibilidade e por aí vai, tá bom? Por fim, né, o texto fala que é preciso reafirmar e praticar, né, princípios como solidariedade e compaixão, né, para evitar tantos acidentes. Talvez seja um caminho mais seguro e menos violento que garanta a vida e não celebre a morte. Tá bom? Então, vamos lá. Leiam aí o texto. Deem pausa e leiam. E agora, né, façam a questão aí, ó. Vamos então à questão agora, tá? Depois de vocês pausarem o texto, vamos lá. Considerando os procedimentos argumentativos utilizados, infere-se que o objetivo do texto é, ou seja, o texto utiliza argumentos com o seguinte objetivo. Os argumentos do texto voltam-se para o seguinte objetivo. Qual é o objetivo do texto? Vamos lá. O texto, ele enumera algumas causas determinantes para a violência no trânsito, com certeza. O texto divulga dados ali numéricos alarmantes
sobre acidentes de trânsito, tá? Ele faz isso para sensibilizar o público, né, da importância de uma direção responsável. Então, o objetivo do texto, né, enumerando as causas determinantes da violência no trânsito, divulgando lá, né, o dado, né, de 2,4 milhões de mortes previstas para 2030, ele faz isso com o objetivo de sensibilizar o público para a importância de uma direção responsável, tá? Tá bom? A gente pode cortar também a letra B, porque não há, né, em nenhum momento a intenção de contextualizar a campanha aqui do Brasil, né, com o cenário mundial, e também, né, não há aí a questão de tentar restringir os problemas da violência no trânsito a partir de aspectos emocionais, tá? Não foi trabalhado isso. Tá? Então, vamos lá. A opção a se marcar na questão 11 é letra D. Então, pessoal, terminamos aqui mais 3 questões, né, de interpretação de texto baseadas no Enem 2023. Prestem bastante atenção às questões de interpretação, elas são fundamentais para concursos públicos, vestibulares, provas, tá? É o que mais, o que tem mais peso atualmente nas provas, tá? Ou que tem pelo menos um peso enorme nas provas de concurso. Vamos lá, então. Terminamos agora e até o próximo vídeo.